Neemias, capítulo de número 13. Quem achou, diga amém. Amém, amém, irmão? Amém. Olha só, naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém, nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles essa lei, apartaram Israel de todo o alimento misto. Agora olha isso aqui. Ora, agora esse versículo, ele é antes dos dois primeiros que a gente leu. Ora, antes disso aqui que eles estavam falando que tinha acontecido, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. E fizeram ali uma câmara grande, onde antes se depositavam as ofertas de alimentos, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenara para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isto não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, fui ter com o rei, mas após alguns dias tornei a alcançar a licença do rei. E voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E ordenando eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de alimentos e o incenso. Também entendi que os quinhões dos levitas não lidavam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e restaurei ao seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto, do azeite aos celeiros. O que esse texto aqui quer dizer? E olha para cá, em rápidas palavras eu falo para vocês. Neemias é um reformador. Depois que Israel saiu do cativeiro babilônico, que agora é cativeiro persa, eles retornam para Jerusalém. Quem retorna para Jerusalém? Cerca de 50 mil pessoas. Quantas pessoas que eu falei? 50 mil pessoas. 50 mil. Muita gente preferiu ficar em Babilônia, tá? Então esse povo volta para reconstruir a cidade, certo? Eles vão começar reconstruindo o templo, reconstrói o templo. Depois do templo pronto, Neemias vem para reconstruir a muralha. Essa muralha vai ser reconstruída em 52 dias. Então muita opressão, muita dificuldade é imposta a quem quer andar direito. Às vezes eu e você, algumas pessoas que elas começam a jornada cristã, elas falam assim: rapaz, depois que eu aceitei Jesus as coisas pioraram. As coisas pioraram. Por que piorou? Não é porque piorou porque Deus te abandonou. É porque Satanás se levantou, porque você está procurando agora o caminho do Senhor. E aí uma coisa, veja bem, quando Satanás não tenta parar pela força, ele tenta parar pela sagacidade. Então Neemias teve uns caras que foram muito contrários a eles. Um deles é um camarada chamado Tobias. E Neemias venceu ele. Ok? Agora preste atenção. O rei de Babilônia chamou Neemias de novo para servir. Ou o rei da Pérsia chamou Neemias para servir. Ele está em desobediência, voltando, deixando Jerusalém? Não, ele está obedecendo, ele está fazendo o trabalho dele. Quando ele vai, o sacerdote que fica, que é chamado de Eliasibe, o que ele faz? Esse cara que era Tobias, que estava contra Neemias, o que ele faz? Ele começa a namorar com a filha do sacerdote. Quando ele namora com a filha do sacerdote, ele faz aliança. Aonde Eliasibe vai colocar Tobias para morar? Dentro da tesouraria. Quando ele coloca o cara dentro da tesouraria, o que diz o texto? O povo para de trazer as ofertas e os dízimos. Quando o povo para de trazer os dízimos e as ofertas, os sacerdotes que viviam do altar tiveram que vazar fora para poder comer.
a casa de Deus fica abandonada. Viu qual o problema? Quando Neemias volta, ele fala assim, você fez coisa errada. E o que ele faz? Ele não pede por favor a Neemias, ele toma uma atitude radical, diga radical. Ele pega os móveis do cara, joga tudo na rua, expulsa o cara, limpa a tesouraria, aí diz o texto, e as pessoas voltam a trazer as ofertas, os dízimos, e os sacerdotes voltam para a casa de Deus. O que eu quero mostrar para vocês com relação a isso? Gente, no campo financeiro você não tem vitórias definitivas sobre o devorador. Devorador, ele se afasta. Jesus vai dizer isso nos evangelhos. Ele se afasta, esperando a oportunidade para voltar. Você já obteve vitória na sua vida financeira? Amém. Mas não duvide, o devorador ele fica te espreitando para tentar voltar, para poder destruir aquilo que você tem. Como que ele faz isso? Quando eu e você não damos atenção devida ao ensino. Não coloque nada no lugar daquilo que é o sagrado de Deus. Certo? Não coloque nada no lugar daquilo que é sagrado de Deus. Deixa eu te dar um conselho como seu pastor. Não espere aprender da maneira mais difícil sobre fidelidade de dízimo. A fidelidade sobre dízimo você pode aprender comigo, com os irmãos, ensinando a palavra de Deus para você. Porque Abraão entregou dízimo antes da lei. Moisés sancionou a lei. E Jesus vai falar que nós devemos entregar os dízimos em Mateus. Então você pode aprender assim. Ou você pode aprender da maneira mais difícil, que é recebendo a visita do devorador. Escute uma coisa que eu aprendi a duras penas, e vai fazer 30 anos que eu aprendi essa lição para nunca mais esquecer. Eu negocio com qualquer pessoa, com qualquer entidade, com qualquer empresa, mas eu nunca negocio com meu dízimo. Nunca. Nunca. Porque nem eu, nem você, nem a pessoa mais consagrada do planeta Terra tem autoridade para repreender devorador. A única pessoa que tem autoridade para repreender devorador, segundo a palavra de Deus, chama-se Deus. E eu repreenderei o devorador. É eu, Deus, não é você, não é oração. Pode chamar a pastora Cícera para orar pela sua casa, para repreender devorador. Se tu não é dizimista fiel, vaso, um abraço. A oração dela vai ser inócua. Por quê? Porque Deus disse, para repreender devorador, primeiro você traga seu dízimo e as suas ofertas, depois eu vou repreender. Entendem isso, irmão? E uma coisa boa disso aqui, que a palavra não me manda apenas obedecer. A palavra diz que se eu obedecer, eu serei recompensado pela minha obediência. E ele disse, faça prova de mim. Pode pegar, desde aqui de Júnior, que está na ponta, até Jansen, que está lá na porta. Todo mundo que está aqui. Todo mundo aqui pode ter uma história de dificuldade. Todo mundo, todo cristão aqui, todo membro dessa igreja pode ter uma história de dificuldade. Todo mundo aqui. Mas não vai ter nenhum aqui dentro que vai dizer assim, Deus me desamparou e não teve pão sobre a minha mesa. Ninguém aqui vai poder dizer isso. Ninguém aqui vai poder dizer. Você pode passar por luta, você pode passar por dificuldade, mas Deus nunca te desamparou em nenhum momento da sua vida. Você pode não ter tudo aquilo que você quer, mas eu garanto que você tem tudo aquilo que você precisa para se manter. Porque Deus é fiel. Diga amém por isso, irmão. Amém? Então, nessa noite eu quero convidar você, nós, a ofertarmos. A ofertarmos. E 2, a você se posicionar para você ser dizimista da casa do Senhor. Dizimista da casa do Senhor. Vocês que são jovenzinhos e adolescentes, que ainda não têm trabalho. Mamãe está ali, ó. Mamãe está aí, Wagner está lá em cima. Meu irmão, uma coisa que meu irmão tinha era uma vida amarrada. Pensa num rapaz que tinha uma vida amarrada.
Mas pensa numa vida amarrada que não andava para frente, não tinha nada. Pensa num cara que não tinha nada. E eu já trabalhava no banco, já tinha carro, já tinha família, já tinha casa e a vida dele parada. E ele foi ser minha ovelha lá em Santa Bárbara. Lembro como se fosse hoje, a gente voltando de carro, eu e ele. Ele chorando dentro do carro, no banco da frente, falando assim, por que que a minha vida não anda? Por que que a minha vida não anda? Eu falei para ele, você é dizimista? E eu, olha só, eu já era casado com filho, e ele pedia dinheiro para a mamãe às vezes para poder sair para lanchar na rua. Tá? E aí ele chorando dentro do carro, ele falou, por que que a minha vida não anda? Eu falei assim, você é dizimista? E aí ele ficou bravo, ele é quase um ano mais novo que eu, ele ficou, mas como é que eu vou dizimar? Eu não trabalho, não tenho trabalho. Eu falei assim, pega um valor e dê um dízimo fictício. Dê um dízimo fictício. O que é o dízimo fictício? Eu estou desempregado e não tenho renda. Pega lá R$50, vou entregar de dízimo na casa de Deus. Em branco eu não passo, Senhor. Em branco eu não passo. Em branco eu não passo. Porque acredite, irmão, Deus é aquele que vira, que muda a sua história. Pergunta a elas aí. Ele arrumou um trabalho, foi ser um funcionário de confiança de um camarada. Dali ele fez uma prova, foi para a PM, comprou casa, comprou carro, comprou moto. Por final ele já ia comprar o carro dele, mas depois ele faleceu. O que eu quero dizer para você? O ato de fidelidade, Deus honra. Deus honra o ato de fidelidade. Obrigado, Cleiton. Deus honra o ato de fidelidade. Olhe para mim aqui. Olhe para mim aqui. Vocês acreditam em mim? O que diz o texto? Crede no Senhor e estarei seguro. Crede nos seus profetas e fidelidade de dízimo não é emoção. Não é emoção. É propósito. É propósito. Quando Deus me ensinou essa lição em 96, em meados de 96, então vai fazer 30 anos isso. Quando Deus me botou na parede, que Ele falou assim, ou você aprende agora ou você não aprende. E naquele dia eu disse para Deus, aquele dia que eu coloquei aquela maldição daquele carro dentro da garagem, eu olhei para o céu e falei para Deus, nunca mais o Senhor vai tratar comigo sobre isso. Nunca mais. Nunca mais, nunca mais. Vai fazer 30 anos. Porque fidelidade não é circunstancial. Se eu tô folgado, se o negócio está legal. Não, fidelidade é propósito. Propósito. E Deus às vezes vai provar a sua fidelidade, mas a palavra de Deus fala, sede fiel sobre pouco, sobre o muito eu vou colocar você. Amém? Vamos distribuir os envelopes de oferta, vamos ofertar nessa hora.